Isso. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa 11ª aula de Antropologia, Pneumatologia, sendo que hoje é a nossa 6ª aula de Pneumatologia. Então, hoje nós fechamos aqui esse módulo, né, de Teologia Sistemática 4, né, que compõe tanto a matéria de Antropologia quanto de Pneumatologia. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Boa noite, graças a Deus. Trabalhamos aqui alguns módulos sobre antropologia. Hoje vamos estar trabalhando no nosso 6º módulo de pneumatologia e, como há pouco eu mencionei com vocês, principalmente pneumatologia, apenas arranhamos no assunto, não é verdade, irmãos? Se ficássemos aqui mais 10 módulos, ainda teríamos coisa para aprender, para ler, para discutir, para debater, né? Porque o assunto sobre o Espírito Santo é tão rico, tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, difícil, né? E precisamos de admitir que ele é difícil. Podem ver que a igreja cristã, ela não se divide tanto quanto ao Pai, nem quanto ao Filho, mas principalmente sobre o Espírito Santo. Então, é um tema difícil, mas, ao mesmo tempo, creio que os irmãos aprenderam aqui algumas coisas, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar de forma, eu diria, um pouco mais concentrada no capítulo 52 e no 53 do nosso querido irmão Gruden. Esses dois capítulos, eles falam sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Não dará tempo de trabalharmos sobre o capítulo 17, que é os milagres, e pode ver que o Gruden coloca os milagres dentro da doutrina de Deus, que de fato todo milagre quem faz é Deus. E os dons foram dados a nós pelo Espírito Santo, mas a Trindade trabalha o tempo todo junto, a gente sabe disso. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os dons, propriamente dito. E é curioso também que o nosso irmão Gruden coloca o capítulo de número 52 e 53 dentro da parte da doutrina da igreja, como na última aula eu expliquei. Porque, de fato, os dons, ele é algo que Deus nos concede, como cita Efésios, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou como Paulo ensina em Corinto, né? O dom, ele é dado para nós para que a gente sirva a igreja local e que, por meio desse serviço em amor, nós venhamos de causar impactos na igreja, tá bom? Então, né, já oramos, vamos agora iniciar, vamos ler um texto bíblico. Quero lembrar a todos vocês que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam continuar assistindo e reaprendendo sobre os temas. Gravamos também porque os alunos em EAD utilizarão dessas matérias, porque essas aulas serão parte do currículo dos alunos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler um texto que está em João 14, 26. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. O Evangelho de João é um evangelho diferente um pouco no que se diz respeito na sua proposta. E o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente dos outros 3 evangelhos. E o capítulo 14 e o capítulo 16 também tem, eu diria, uma abordagem bem diferente, né, dos outros textos, dos outros evangelhos. Porque tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 16, fala-se sobre o Espírito Santo de Deus. Então, são 2 textos maravilhosos que retratam bastante sobre o Consolador, ou o Paracletos. Vamos ler 14, 26? Estou publicando aqui na tela, mas o irmão pode ler na sua
Bíblia, a versão que você tem. Quem desejar pode ler para nós. João 14, 26. Eu vou ler, então. Pode ler. Pode ir. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Amém. Que ele continue nos ensinando tudo o que aprendemos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas, e que todos nós continuemos crescendo, e que nas verdades sagradas, e que o ensino do Espírito Santo sobre nós se dê principalmente na revelação especial, mas não somente nisso, mas em toda a revelação. Toda a revelação de Deus, seja ela natural, ou seja ela também revelação especial, ou seja, que em todas as áreas da nossa vida, que sejam bênção, que o Espírito Santo possa nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que um dia a gente aprendeu. Tá bom, meus irmãos? E vamos então trabalhar, né, dentro das temáticas de hoje, tá bom? Vamos aprender um pouco mais sobre os dons espirituais. Beatriz, você tinha falado, né, há pouco, tinha feito uma pergunta, eu gostaria que você fizesse de novo. Sim, a respeito do capítulo que está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Tanto o Gruden, né, quanto o pastor Nicodemos vai falar, que ele acaba falando que não é nem a conversão, nem o dom de línguas, nem uma outra experiência. Então, afinal, o que seria o batismo no Espírito Santo? Não é nenhuma dessas três coisas. Porque como ele coloca que é bem no início, dá a entender que seria praticamente o mesmo que a conversão, mas não é. Joia. Então, realmente, irmãos, vocês entenderam bem a pergunta da Beatriz? Alguns pastores, né, Beatriz, colocam que o batismo com o Espírito Santo não é nem a conversão, né? Não é nem uma experiência depois. Então, o que seria, né? É isso? É isso mesmo? Algum irmão tem alguma dúvida ainda sobre essa questão, irmãos? Querem fazer mais alguma pergunta sobre isso? Então, vamos lá, vou tentar responder para vocês, irmãos. Olha, percebam uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele recebeu o Espírito Santo, e ele, então, agora, cheio do Espírito Santo, ia fazendo os sinais, ia fazendo as maravilhas, os milagres, pelo poder de Deus, para a glória do Pai. Olha que interessante essa fala. Jesus estava realizando uma obra inédita para glorificar o Pai, ele como o segundo Adão, ou seja, o Deus que encarna, mas agora ele estava trabalhando sobre o poder e influência do Espírito Santo. Percebam que a Trindade está trabalhando o tempo todo, não é? Jesus estava glorificando o Pai, cumprindo a vontade do Pai. Ele é Deus Filho, e debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, ele realizava as obras de Deus. Naturalmente, os apóstolos e discípulos eram impactados pelo poder de Deus, eram visitados pela graça de Deus, glorificavam o Pai, glorificavam a Jesus, glorificavam o Espírito Santo, e de uma certa medida eles eram atingidos ou banhados pela glória de Deus. Até aí nenhum problema, porque o próprio Deus estava aqui entre nós. Então o Espírito Santo ia sendo manifesto por meio de Jesus na vida de muitos. Porque o próprio Filho de Deus estava aqui, o próprio Deus Filho. Joia. Ele morre, cumpre todos os mandamentos de Deus, morre uma morte substitutiva, em lugar de todo o que nele cresce, resgata-nos, compra-nos, redime-nos, e agora é elevado aos céus, fica à direita do Pai, e agora o próprio Jesus derrama o Espírito Santo sobre quem? Sobre essa igreja recém-criada.
E agora o Espírito Santo, então, vem sobre aqueles que já tinham o Espírito Santo e agora passam por essa experiência. E aí, então, vamos assim dizer, começa a história do Novo Testamento. E aí é onde entra Atos 2, Atos 8, Atos 10, né? E os demais textos de Atos, Atos ali em Éfeso. Então, o Espírito Santo também vai sendo confirmado em todos os cristãos espalhados em qualquer lugar. Essa igreja agora, na direção do Espírito Santo, ela vai sendo ministrada pelos apóstolos, a revelação de Deus vai acontecendo, e era uma coisa comum entre todos eles, que agora o Espírito Santo estava sobre eles. Então, percebam, no Novo Testamento tem esse corte, no Novo Testamento tem o aparecimento do Deus Filho e o derramar do Deus Espírito Santo. Então, nós vemos dois ministérios em especial. O ministério do Filho, que termina na morte e na ressurreição e na ascensão, e aí começa agora o ministério do Espírito Santo. E é nessa igreja que o ministério do Espírito Santo começa e se perpetua. A grande confusão que é feita, geralmente, não é por aquilo que a Bíblia registra, mas é pelas nossas defesas, eu diria, um pouco envesada. Os tradicionais, de uma forma geral, vão dizer que nós já temos o Espírito Santo e fomos batizados no Espírito Santo. E vai ter base bíblica para isso, porque não há conversão sem o Espírito Santo. Os pentecostais vão dizer que os tradicionais não creem no Espírito Santo. De outra forma, vão dizer que eles negam o Espírito Santo, que não é verdade. Mas os pentecostais vão dizer, você precisa de ter uma segunda experiência agora com o Espírito Santo. E buscam só a experiência. Como que se a experiência fosse praticamente algo que vai mudá-los para o resto da vida. E não dão uma ênfase tão grande à plenitude do Espírito Santo, que também é outro erro. Então, percebam, o problema, eu diria, está muitas vezes nessas defesas envesadas. Vamos lá, colocando aqui em miúdos. Todo mundo que realmente se converteu, ele já tem o Espírito Santo. Agora, não é o fato de eu já ter o Espírito Santo que eu não possa, na minha caminhada, ter experiências com ele. E essa que é a questão. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte, todo cristão que realmente se converteu verdadeiramente já tem o Espírito Santo. No entanto, ele, na sua caminhada, segundo os desígnios e vontade de Deus, ele vai ter experiências com Deus. E olha só que interessante é isso, irmãos, isso é muito interessante. Quer ver o dilema nosso? Vocês vão entender perfeitamente. Nós vivemos o dilema do já e o ainda não. A doutrina do Espírito Santo passa muito por essa experiência do já e do ainda não. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para vocês aqui, sem medo de errar, vocês já são salvos? Vocês já sentem a eternidade na vida de vocês? Ou parte da eternidade? Um crente que está firmado na graça sente, na verdade, a salvação já me atingiu. A salvação já me atingiu. Nós já somos salvos. Mas nós já estamos na eternidade? Ainda não. Diga, Júnior, o que você ia falar? João 5:24. Tem a vida eterna. Já temos a vida eterna, mas eu digo, nós já temos a vida eterna plenamente? Ainda não. Não, é como você está indo para uma viagem, já está tudo pago. Exato. Nós estamos no caminho, né, Júnior? Está pago. Está pago, a passagem está comprada e você já está dentro, né, do veículo, do navio, do avião, do foguete, né, seja da arca. Nós já estamos lá, mas ainda não chegamos lá. Sim. Percebam. Não se concretizou, não se concretizou. Né? Exato. A experiência com o Espírito Santo, na minha concepção, as brigas seriam melhor entendidas em cima desse já ainda não. Todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele já tem o Espírito Santo. A regeneração, né? Ele já está, sim, sendo alvo do Espírito Santo na vida dele. No entanto, uns de uma forma e outros de outra forma,
vão compreender essa obra na caminhada. Vão ser impactados de formas diferentes. O pentecostal, no momento em que ele foi visitado de forma, eu diria, especial, ele fala, fui batizado com o Espírito Santo. Mas, na realidade, ele já tinha sido, eu diria, incorporado no mundo do Espírito, nas águas do Espírito. Ele só não tinha notado isso na sua vida. Ou seja, ele já é do reino dos céus, mas ele não tinha tido essa experiência mais dramática. Então, no momento em que um pentecostal tem a experiência, hoje, nos nossos dias, ele fala, fui batizado. Para o tradicional piedoso, é como se ele dissesse assim, não, eu já sou de Deus, é que Deus me presenteou com uma visitação. Percebam, são termos diferentes. É claro que aqueles tradicionais que negam essa experiência, eu diria que eles estão se limitando a algo, dizendo, não, isso aconteceu só na Bíblia e não acontece nunca mais. Na minha opinião, eles estão indo para um radicalismo errado. Por quê? Porque eles deviam dizer assim, olha, eu não posso dizer que não pode acontecer hoje, só porque não aconteceu comigo. Estão entendendo? Sim. Então, Beatriz, e eu gosto dessa analogia, como eu mencionei há pouco, antes da gravação, do mar. Quando uma pessoa nunca viu o mar, como acontece, eu sei que é difícil, mas tem gente que nunca viu o mar, a não ser por foto, por TV, filme, e quando ele vê o mar pela primeira vez, ele sente o cheiro, pisa na areia, e molha os pés, ele fica assim, que nem uma criancinha, porque a experiência com o mar é muito legal. Na minha concepção, o que é quando nós nos convertemos, nós já colocamos os nossos pés nas águas sagradas. Ou seja, já estamos conectados com todas as águas divinas. Agora, em algum momento, esse filho de Deus, ele fala, não, eu quero mais. E aí ele entra mar adentro. E aí ele conhece coisas mais lindas. Ele nada, ele faz mergulho. Ou seja, o que seria o batismo, então? Traduzindo, seriam essas experiências mais inusitadas, mais profundas, mais dramáticas. Enquanto outros estão felizes só de molharem os pés ou a canela, outros não querem, outros querem nadar nos rios de Deus. Então, eu diria que o que é o batismo com o Espírito Santo? Ele se resume na seguinte palavra: quando nos convertemos, verdadeiramente já fomos batizados. Já estamos nele. No entanto, quanto mais eu cresço em piedade e santidade, e algum momento da caminhada, Deus se revela a mim. Deus me visita. Deus me usa. A glória de Deus é manifesta. A minha vida, a minha alma, mente, corpo, passa por experiências sobrenaturais. E ali eu posso dizer que essa pessoa experimentou o que é a plenitude. Agora, essa plenitude também não é somente um exercício unilateral, para uma vez e para nunca mais. É como a gente aprendeu com o Stott na aula passada. Deve ser uma constante para a vida toda. Ou seja, eu hoje passei por um milagre, amanhã eu quero uma nova experiência, depois da manhã eu quero outra coisa, e assim a gente vai tendo essa experiência com o sobrenatural, e o sobrenatural passa a ser algo normal na nossa vida. Então percebam que eu, particularmente, sou muito resolvido nisso. O irmão que busca essa segunda experiência, eu incentivo mesmo. Não, meu irmão, busque, porque, irmão, é experiência com Deus. E aí, quando ele tem a sua segunda experiência, realmente passou por uma experiência calorada, emocionante, transformadora, aí eu falo, continue nessa plenitude e tenha mais experiências. Por quê? Porque essa foi, vamos dizer assim, né? Essa foi a primeira de muitas outras que virão. Então, ao mesmo tempo, dizer que os irmãos não podem ter essa experiência é negar o texto sagrado, porque no Novo Testamento, em Atos, nossos irmãos tiveram essa experiência. E aí onde eu digo, Deus deseja que tenhamos essa experiência. Eu separei aqui o material até para fazer um adendo aqui para vocês, e eu vou até aproveitar esse momento introdutório para ler para vocês. Muitos irmãos
que dizem que os dons cessaram, eles vão dizer que o livro de Atos ele não é normativo. O livro de Atos é um livro histórico que registra apenas aqueles acontecimentos que não se repetem nunca mais. Eu não acredito nisso. Para mim, o livro de Atos dos Apóstolos ele é normativo. Por quê? Porque se fosse o contrário, o próprio texto sagrado teria revelado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É simples, meus irmãos. Lucas que escreve Atos. E Lucas também que escreve o Evangelho de Lucas. Ora, quando ele escreve as duas cartas, são a mesma tônica, ou seja, o autor aqui, guiado pelo Espírito Santo, não disse assim, ó, aqui é um registro histórico que aconteceu uma única vez, que não acontece nunca mais. Ele não disse isso. Da mesma forma que ele escreve o Evangelho de Lucas, mostrando a importância e as normas do Evangelho para todo filho de Deus para sempre, Atos é a continuação de Lucas. É bem simples. Então, se Deus quis se revelar para nós por meio das suas escrituras, tudo que está em todos os textos das Escrituras, sejam livros históricos, poéticos, sapienciais, sejam livros de leis, Pentateuco, sejam cartas, sejam epístolas, sejam cartas pastorais, sejam livros de profecia e revelação, tudo é normativo. Para que uma pessoa possa entender as Escrituras, basta uma básica hermenêutica que ele vai compreender naturalmente em todos esses textos. Então, na minha concepção, fragmentar isso literalmente provocar, né, vamos dizer assim, uma inferioridade. Quer ver outra coisa? Se eu, por exemplo, quando eu inferiorizo o livro de Atos, eu estou inferiorizando a principal pessoa e expoente do livro de Atos, que é o Espírito Santo. Ora, nós não podemos fazer isso. E vocês vão se recordar que Jesus, certa ocasião, ensinando seus apóstolos, disse, olha, quando um filho pede pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede peixe, o pai não dá serpente. Quanto mais vocês pedirem ao Pai o Espírito Santo. Percebam, Jesus estava nos ensinando a orar ao Pai pedindo o Espírito Santo sempre. Logo, todos os filhos de Deus, em todos os tempos, do Novo Testamento, a última alma que será viva nessa terra, antes do grande julgamento de Deus na terra, todos nós devemos orar pedindo o Espírito Santo de Deus sobre nós. Ora, então os registros de Atos só é um modelo para as suas igrejas de todos os tempos. Por isso que eu, particularmente, acredito que Atos é normativo, sim, e que nós devemos, sim, orar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Então, assim, mas e aí, pastor? E aí que nenhum problema. Todo filho de Deus tem o Espírito Santo. A grande pergunta não é se ele tem o Espírito Santo, é se ele está cheio do Espírito Santo. Aí, essa é a pergunta. Ter o Espírito Santo é uma coisa, remete à ideia de molhar os pés nas águas dos mares de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa mergulhar nesses mares, conhecer esses mares, conhecer as profundidades, conhecer essas variedades. Irmãos, pode ser uma analogia simplória, mas eu não sei se vocês conhecem Santa Catarina, né? Mas Santa Catarina é curioso, porque principalmente a ilha de Florianópolis. Eu tive a honra e o prazer de conhecer Florianópolis. E Florianópolis, a variedade de praias que tem em Florianópolis, quem conhece aqui Florianópolis? Não? Tem uma variedade incrível de praias lá em Florianópolis. É maravilhoso. Quem um dia puder vai conhecer. Eu não recordo agora, mas é coisa de 20, 30 praias. Né? Se você vai passar uma semana em Florianópolis, você conhece 5, 6 praias. Mas é lindo.
E tem uma praia, que é a praia de Joaquina. Você conhece, Júnior? Florianópolis? Conheço. A praia de Joaquina, ela tem um diferencial muito curioso, além das ondas, que é uma praia, obrigado. Limpa, né? É uma praia, não, todas as praias lá são maravilhosas, né, Júnior? Pô, são boas lá. Tem muito argentino lá, muito uruguai. Isso. E a praia da Joaquina, olha só que curioso. Ela literalmente, ela tem uma correnteza diferente das outras praias. Baúba não tem. Então, essa eu não conheci. Mas as águas da praia, né, de Joaquina, elas são geladas. São. Então, você está numa praia aqui. Olha que loucura. Você está numa praia, numa região, sei lá qual, sei lá, qualquer uma praia. Você está tomando banho na água do mar, você sente a água quentinha nos dias de verão. Aí você vai na mesma hora, você pega o carro, anda meia hora, vai para a praia da Joaquina. Você entra na água lá, é uma água gelada, irmãos. Parece quando você entra... Sabe quando a gente entra aqui no litoral norte, por exemplo, no inverno, nessa época, que a água está bem gelada no dia de sol, mas está bem gelado, que você toma aquele choque térmico. E é curioso. Você fala, eu não acredito. Eu estava meia hora daqui, mas o que aconteceu? As correntezas. São correntezas de águas diferentes. Olha, se não me falha a memória, vem do sul. São correntezas geladas, né? Vem da região... Então, percebam, parece loucura, né? É isso, Beatriz. Então, voltando à analogia, quando nós nos tornamos pleno do Espírito Santo, ou seja, o Novo Testamento vai falar que essa experiência é um batismo total, é uma imersão plena. Por isso que alguns irmãos que viviam uma vida, muitas vezes, durante muitos anos da sua vida, sabe, naquela religião legalista, né? Muitas vezes sendo um cristão legalista, sem romper o pecado, de repente, um dia eles começam a buscar a Deus e eles sentem que a vida deles é transformada, e aí falam, fui batizado. É isso aí, você se tornou pleno, você não era, se tornou pleno. Foi um batismo? Foi. Mas ele já tinha? Tinha. Ele já era, em tese, batizado? Era, mas ele mesmo não tinha essa consciência. E agora, pela graça de Deus, os seus sentidos, a sua vida, a sua mente foi despertada. E alguns desses irmãos, quando recebem uma visitação como essa, vêm com dons, vêm com uma manifestação espiritual. Por isso que o movimento pentecostal criou força. Por quê? Porque realmente resgatou esse modelo apostólico. E não está errado, meus irmãos. Agora, onde entra o erro? Na minha concepção, quando a gente busca somente a experiência sem a plenitude. Ou seja, eu busquei a experiência, busquei o batismo, e agora eu estou satisfeito porque atingi tudo, eu não preciso mais me manter na santidade. Entenderam? Aí é onde entra o outro erro. Então, não sei se eu te respondi, tá, Beatriz? Tudo bem? Tudo bem, filhos? Tudo bem, meus irmãos? Deu para esclarecer? Alguma dúvida dos irmãos? Não? Então, beleza, vamos lá. Mas podem continuar me perguntando, tá, meus irmãos? Me entendam, irmãos, eu não quero aqui reinventar a roda, né? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, segundo o livro de Atos, é uma experiência que o cristão vai passar em algum momento. Mas ele já foi batizado já, mas ele não caiu em si. Ele ainda não viu aquilo. Em algum momento ele vai ser tomado. Claro, se ele realmente buscar a Deus. E deixa eu concluir com essa fala. E por que Deus fez assim? Por que Deus deixou algo meio misterioso? Meus irmãos, eu acredito que Deus deixou algo meio misterioso de propósito. Deus deixou algo assim meio misterioso porque Ele quer ver em nós a nossa dedicação por Ele. Pode ver, irmãos, são poucos os irmãos ou as irmãs que passam por uma experiência sobrenatural sem buscar a Deus de todo o coração. Existem essas exceções? Existem. Mas são mínimas. Como que acontece, via de regra, com o povo de Deus? É o modelo da igreja lá no cenáculo. Eles estavam o quê? Orando, buscando a Deus. Podem ver, Cornélio estava fazendo obras de piedade, ou seja, ele era um homem devotado, ele buscava a Deus do jeito dele. Os samaritanos, ao ouvirem Filipe, a mesma coisa, estavam buscando a Deus.
E os irmãos de Éfeso, a mesma coisa. Percebam, todos eram piedosos. E na piedade, você vai ter um encontro com esse Deus maravilhoso na terceira pessoa da Trindade. Você vai ter uma experiência. Pastor, pode ter exceções? Pode. Uma pessoa pode ter uma visitação de Deus? Pode. Mas é uma exceção. A grande maioria das vezes é meio misterioso e Deus deixa assim meio reservado porque Ele quer ver em nós o desejo de conhecê-lo, de se relacionar com Ele. E é mais ou menos isso. É por isso que o texto vai mostrar algo como do tipo, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E então é mais ou menos nessa relação. Deus deixou algo do melhor reservado, porque Ele quer ver aquele filho, aquela filha clamá-lo de todo o coração. E nesse momento que começa a clamar, começa a buscar, aí ele se manifesta. E quando ele se manifesta, é como se essa pessoa que já possui, agora então, tomasse ciência. Meu Deus, é maravilhoso! É como se Deus lá no céu dissesse assim, meu filho, é tudo isso que eu tenho preparado para você. Só você que não tinha se apropriado de tudo isso. Entendeu? Tá bom, filha? Fui um pouco prolixo aqui, mas o meu grande alvo é tentar esclarecer todos vocês. Mais alguma dúvida, meus irmãos? Hoje é o nosso último dia, então quero esclarecê-los, tá? Tirar a dúvida de vocês é mais importante do que a gente fazer outras coisas. Diga, minha irmã Miriam, pode falar. Pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o Espírito Santo. Quando João Batista, ele batiza, né? Ele falou que vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele está batizando com o Espírito Santo. E esse fogo, o que seria esse fogo? É igual lá que teve na sarça ardente? Então, irmã, olha... Fogo seria fogo literal? Então, por isso, assim, né, vamos tentar aqui dizer assim, o texto bíblico, quando vai falar com o Espírito Santo e com fogo, perceba, como eu já mencionei para vocês nas aulas passadas, pode ser tanto uma coisa como outra coisa. Pode significar juízo? Pode. Alguns pastores vão falar que ali é o juízo de Deus. Nenhum problema. Mas eu, particularmente, acredito que essa questão está mais ligada não ao juízo de Deus, mas essa questão da experiência no Filho de Deus com o Espírito Santo. Esse fogo purificador, essas manifestações muito pessoais. Percebam que, irmãos, a matéria de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, muitos irmãos nossos, teólogos, vão colocar junto com as doutrinas da aplicação da redenção. Ela é uma matéria que tem muito a ver com a nossa prática, com a nossa experiência. Então, irmã Miriam, eu particularmente acredito que o Espírito Santo e com o fogo ali, na minha concepção, tem a ver com essas experiências, Miriam, de nos marcar, de nos queimar com o fogo santo, mas não nos consumir. São experiências que nos marcam, experiências que nos transformam, experiências que nos melhoram, experiências que fazem com que rompamos obstáculos. Sabe aqueles obstáculos intransponíveis? Deixa eu até aplicar aqui, irmãos. Vamos lá. Quem foi liberto de um vício sabe muito bem o que eu estou dizendo. Não existe vício pequeno ou vício grande. Mas um vício é uma algema que nos aprisiona fisicamente, emocionalmente e muitas vezes espiritualmente. Podem ver que tem vícios que têm origem numa escravidão espiritual. Peguemos aqui, por exemplo, pecados, por exemplo, na promiscuidade. Vocês já ouviram muitas vezes, né, que dentro do espiritismo existe, né, uma entidade chamada pombagira. Irmãos, parece bobeira, mas dentro da sexualidade, assim como dentro dos vícios, os demônios trabalham muito grande dentro dessas questões. E tem vezes que, antes de ser uma dependência fisiológica, que pode ser, ela é uma dependência espiritual.
ali por causa de uma religião ou por causa de uma certa abertura que nós demos no mundo espiritual, a pessoa começa a ter práticas pecaminosas e quando vai ver está escravizado e não consegue se desvencilhar. Então, quem já passou por alguma libertação espiritual sabe muito bem o que eu estou falando. Pode ver que essa é uma experiência que você tem. Você literalmente sente no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, como que se Deus rompesse aquelas cadeias e aqueles grilhões. Perceba, quem realizou isso na nossa vida foi o Espírito Santo. Expulsando quem? Toda aquela legião maligna, se havia no mundo espiritual, se não no mundo espiritual, na mente, nas ideias, ou se não no físico mesmo, uma dependência química, por exemplo. Então, seja como for, percebam que uma libertação, ela tem muito a ver com essa questão da nossa prática. E por isso que, agora, virando a página, irmã, e vou respondendo a Miriam. Miriam, quando fala com o Espírito Santo e com fogo, Miriam, tem a ver essa experiência real com o Espírito Santo, com a terceira pessoa da Trindade, sentindo esse fogo purificador, Miriam. Sabe aquelas coisas que outrora não conseguíamos romper, que Deus nos ajuda? É uma experiência purificadora, libertadora. Então, o fogo de Deus, na minha concepção, é esse que nos purifica na semelhança do ouro no crisol. Porque o maçarico divino, que é um fogo santo, mas é um fogo que não nos condena, mas nos purifica, ele vai tirando as impurezas de nós. E eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, que o ourives, quando ele está trabalhando tanto com o ouro quanto com a prata, sabe qual é o ponto ideal? Porque se o fogo for mais intenso do que há um equilíbrio no crisol. Quando o ourives está ali, né, separando as impurezas do ouro, se ele continuar pondo muito fogo, o ouro ou a prata viram pó. Ela é consumida pelo fogo. Sabe como que o ourives, sempre desde a antiguidade, chegava ao ponto perfeito? Quando ele conseguia ver o seu próprio rosto. O ouro, aquele metal, ele começa a espelhar. No momento que ele está espelhando, as impurezas saíram, fica só a liga metálica mesmo ali. No momento que está espelhando, é o ponto exato. Aí eu te pergunto, o fogo de Deus, quando cai sobre nós, ele nos purifica, ele arranca todas as impurezas. E o que espelha? O que reluz de nós? É a nossa virtude? Não, é a glória de Deus. Se estamos sendo purificados, quem está sendo reluzido em nós é o próprio Deus que nos purifica. Pode ver, se Deus me purificou e eu me vanglorio, eu estou dando glória para mim. Mas no momento em que Deus derrama sobre mim o fogo purificador, é a glória para Ele. Então perceba, essa é a linguagem que eu faço, entendeu, Miriam? Então, assim, o batismo com o Espírito Santo tem a ver com isso, essa capacidade sobrenatural, esse poder de Deus que é derramado sobre nós, que nos purifica, que nos aproxima de Deus, que nos livra desse mundo. Última coisa, irmãos, esse mundo, ele é muito forte, os apetites dele, o dinheiro, a fama. Irmãos, resistir a tudo isso só pelo poder do Espírito Santo. Só pela graça de Deus. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, mesmo depois de muito experimentados, a gente vai se enveredando para esse mundo caído. Então, na minha concepção, o fogo santo que nos purifica, que é esse batismo com o Espírito Santo, ele é de poder, é de capacitação para o serviço, é tudo isso, mas é de purificação, Miriam. Entendeu, Miriam? Tá bom? Tudo bem? Obrigada, pastor. Nada. Tudo Então bem. vamos lá, vamos para os livros, textos aqui, meus irmãos. Eu quero compartilhar aqui com vocês agora, né? Quero compartilhar com vocês o material do slide do Gruden, para a gente prosseguir. E hoje, irmãos, não vai dar tempo de lermos, né, o livro. São muitas páginas do capítulo 52 e 53. Nós ficaremos nos slides e no resumo, tá bom? Então vamos lá para o resumo. O resumo do Gruden. Irmãos, tem horas que eu tento ter uma palavra aqui para vocês, mais simples, mas
Eu não quero ir para o simplismo, tá? Quero ser simples sem ser simplista. Mas tem vezes que a melhor explicação para nós são aquelas que o texto sagrado sempre nos ensinou. Ou seja, meus irmãos, mesmo que a nossa teologia tenha terminologias bem rebuscadas, deixemos o texto bíblico falar, tá bom? Vamos deixar o texto bíblico falar. O Senhor nos disse para que pedíssemos ao Pai o Espírito Santo. Acabou. Peçam e creiam que vocês receberão. E depois compartilhem os testemunhos. Por quê? Porque eu acredito que o Espírito Santo ele vai ser derramado sobre a nossa vida sempre. Assim como houve o cumprimento em Joel, lá em Atos 2, aquela profecia de Joel que se cumpre em Atos 2, continua sendo derramado sobre nós hoje. Os nossos sentidos são tocados, os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa boca, e o Espírito Santo vai sendo derramado sobre toda a carne. Eu acredito nisso, meus irmãos. Eu acredito que quando eu ensino à igreja, a vocês, aqueles que Deus deu para que eu pudesse servir, que eles vão receber o Espírito Santo, não por causa de mim, mas por causa da promessa. E por isso prego, por isso creio e por isso peço por mim. Porque eu amo deixar a Bíblia falar. Porque toda vez que eu acredito naquilo que Deus disse, eu estou me abrindo às promessas de Deus. Mesmo que isso pareça ser muito simples, é simples, mas não é simplório. Simplório é dizer, creia nisso porque creia. Não, é dizer, o texto sagrado nos prometeu. O texto sagrado disse que não haveria diferença entre gênero, idade, tipo social. Pelo contrário, Joel 2 e Atos, e todo o livro de Atos vai falar que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Ponto final. Então, peçam para Deus experiências. Sejam humildes quando tê-las. E acreditem sim que todo aquele que um dia se converteu de todo o coração, ele já tem o Espírito Santo. Mesmo que ele não saiba tudo que ele tem, eu compararia a um novo convertido a um filho de um príncipe. Né? Um filho de um príncipe. Ele não sabe o que é ser um príncipe. Ele é só um filho de um príncipe, ele nasceu no castelo. O novo convertido é esse filho do príncipe. Ele nasce num berço lindo, ele cresce entre a realeza, mas é uma criança. E quando ele for crescendo, caindo em si, ele vai entender, meu Deus, o meu pai é o rei, eu sou um príncipe, eu tenho esse castelo, entendeu? A plenitude do Espírito Santo é essa consciência. Alguns vão chegar mais para frente, alguns vão talvez mais cedo amadurecer, dizendo, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa. Outros vai só descobrir depois da juventude, entendeu? Então, eu faria essa comparação, tá bom? Diga, Júnior. Essa experiência aí da conversão, de ter o Espírito Santo e receber a experiência do batismo do Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão, mas tem aquele momento, tem registrado em Atos lá, que a coisa acontece simultânea, né? Simultânea. Recebe lá o Espírito Santo, tanto é que eles são batizados na água depois, que Pedro fala lá. Cornélio é o exemplo, né? Ele antes de ser batizado nas águas, né, Júnior? Em Atos mesmo, quando tá ali, todos ali, orando, e muita gente se converte ali, eles recebem o Espírito Santo naquele momento. Sim. Então, a conversão com o Espírito Santo e com aquela experiência secundária que fala que é o batismo com o Espírito Santo. Sim, o que nós não podemos, né, Júnior, é colocar dentro de uma caixa. É assim e pronto. Deus ele vai fazer como ele quer. Por isso que o movimento tradicional radical, na minha opinião, peca, e o movimento pentecostal radical também peca. Eu acho que os dois se completam. Sim. Né? Eles se harmonizam. Quando há maturidade de falar, não, realmente, Deus, como o Júnior falou, Cornélio é o grande exemplo. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo antes do batismo com as águas. Em outras palavras,
ele facilitou a vida de Pedro, né? É. Porque Pedro, no momento em que voltou para dar relatório, todo mundo já estava criticando Pedro, mas Pedro disse, ora, se Deus quis batizá-lo com o Espírito Santo, quem sou eu para impedir a água? Verdade. Você entende, irmãos? E e aqui mais uma coisa sobre a experiência. Irmão, por isso que a gente não pode dizer que fulano de tal é um herético, Beltrano é um herético. De repente ele está tendo experiências. O problema é que muitas igrejas, por serem rasas na doutrina, eles têm uma experiência e aquela experiência vira doutrina. Isso que é o problema. Mas dizer também que não foi Deus quem trabalhou ali, não é verdade. Já Paulo tem diferença, né? Que Paulo ele tem a conversão em Damasco e os sinais que nossos irmãos cristãos acreditam que é a segunda experiência acontece com Paulo depois. Ele fala língua, que ele diz que fala mais língua de qualquer pessoa, né? Paulo diz. O Paulo já é mais difícil de entender, né, Júnior? Porque a gente nota que, inclusive, ele teve uma experiência de cegueira, né? Sim, ele vê assim, Cristo, fica cego, sim. E que no momento das águas, em que ele é batizado nas águas, é um milagre, que cai as cegueiras dos olhos como escamas, dando uma ideia até forte ali, né? Uhum. De milagre físico, né? Algo que atinge os seus olhos, né? Mas, assim, exatamente, Júnior, Paulo teve uma experiência diferente, né? É porque claro, né? Ele recebeu o Espírito Santo, né? Não é na conversão que recebe o Espírito Santo, todo cristão? Então, só que a gente tem que ver que ali, né, Júnior, de uma forma inusitada, ele não recebeu o Espírito Santo, mas ele recebeu o próprio Cristo, né? Então, estou falando, mas pela concepção de quem converte. Sim. Então, tu diga assim, e a experiência que Paulo tem depois, de milagre, de ser usado, que ele fala, ele diz que fala mais língua do que qualquer pessoa. Sim. Não deve desprezar o dom de língua. Sim. A experiência de Paulo vem depois dessa conversão. Sim, exatamente. Não, é isso mesmo. Obrigado, Júnior. Nesse sentido, vem as grandes experiências de Paulo e vem bem depois, né? Os próprios 12 apóstolos, né, Júnior? Pode ver, eles estão 3 anos ao lado de Jesus, tem aquelas experiências de quando Jesus manda eles irem nas cidades com os 70, mas eles vão ser realmente experimentados e passar por uma experiência íntima e pessoal poderosa no Pentecostes, né? Ou seja, eles já tinham uma noção do que era, assim, mas só em Pentecostes houve algo inusitado na vida deles, né? Tá bom, meus irmãos, vamos lá. Olha aqui, rapidamente, né? Leia para nós, Júnior, por gentileza, esse slide. Os dons do Espírito Santo. Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Wayne Grudem. Joia. E aqui vários textos bíblicos, né? Olha, dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo. Eu não gosto muito dessa definição dele, tá? Eu gosto das definições mais objetivas, né? Eu gosto de distinguir que talento é uma coisa e dom espiritual é outra coisa. Porque aí ele generaliza, né? Ele acabou sendo um pouco mais generalista e, na minha opinião, acaba não se tornando algo muito bom, tá bom? Mas, assim, dom espiritual é uma coisa, talento é outra coisa. Só para adiantar aqui para vocês. Na vida, de uma forma geral, as pessoas têm talentos. Natural. Lembra que eu te falei? Exato, talentos naturais. No entanto, esse talento espiritual se torna o dom espiritual, né? Então, pode ver que ele coloca dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo. Então, eu não penso dessa forma. Ele não está dizendo uma heresia, não é isso. Mas essa definição não é muito boa para mim, tá bom? Ela não me agrada muito, não, tá? É como se talento fosse aquela parte natural que ele está falando. Que a pessoa... Sim, é uma parte natural, só que agora vem o Espírito Santo e melhora. E eu não creio assim, Beatriz, sabe por que não? Eu creio que talento é uma coisa, por exemplo, eu distingo talento de habilidade, talento igual habilidades naturais.
Dom espiritual, habilidade espiritual. Uma coisa é habilidade natural, chamada talento, e outra coisa é habilidade espiritual, chamada dom. Por exemplo, eu não posso profetizar simplesmente, vamos imaginar, né? Os profetas, eles não profetizavam por causa que eles tinham um talento, porque eles eram oradores. Não, 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 não. Não. Moisés não sabia nem falar direito, entendeu? E ele era profeta. Então a pessoa pode ter até o talento da oratória, ser um bom comunicador, e da conversão ele se converte, se torna um professor, se torna um pregador. Mas agora, como pregador, então ele tem o dom, ele recebeu o dom da pregação, ou era o talento da oratória? Perceba? Então, assim, eu sei que esse assunto é um pouco complexo, porque, por exemplo, vão ter certas ocasiões que o talento vai ser agraciado pelo Espírito Santo. Por exemplo, o dom de artífice. Muitas pessoas têm um talento. E ele tem o talento de fazer obras de todos os tipos, né, de ouro, prata, madeira. Só que ali, por exemplo, no tabernáculo, pode ver que o Espírito Santo capacitou ele com aquilo. Ou seja, aquele talento agora recebeu também uma graça de dom. E agora ele consegue fazer coisas aonde Deus é glorificado, que tem essa nuance maior, tá entendendo? Então, em alguns momentos, na história bíblica, isso vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que tem o talento da música. Ou seja, é um talento, a pessoa nasce com essa habilidade. Tá, então agora, aonde entra o dom? Em algum momento, pela consagração dessa pessoa, essa pessoa é agraciada pelo dom do louvor. Ou seja, aquilo que era algo apenas humano, emotivo, técnico, agora ele recebe a graça e o dom de Deus sobre aquilo. E pode ver que aí a pessoa canta ungida pelo Espírito, compõe, é o caso de Davi. Nós não podemos negar que Davi, por exemplo, ele tinha o talento musical, mas em algum momento na vida dele ele foi agraciado com o dom da adoração. Pode ver que ele faz poemas que até hoje nós adoramos a Deus. E ele se torna um profeta também, como poeta. Diga, Júnior. Então, como a gente consegue harmonizar a questão da parábola do 10 talentos, que Deus fala que ele teve que granjear, e ao mesmo tempo a gente pega Paulo falando para Timóteo, não negligencie o dom que recebeu de Deus, que foi posto sobre as suas mãos. Como a gente harmoniza essas duas questões? Porque tem dom, segundo o Wayne Grudem, que ele é temporário, e ele depende de Deus. Por exemplo, o dom de cura. Eu posso ter o dom de cura e você não ter o dom de cura, mas eu não vou fazer. Existe a soberania de Deus, além de eu ter o dom de cura, mas não é qualquer hora que vai ser, porque depende do dom de Deus. Sim, não tenha dúvida. Então, como que a gente harmoniza, Júnior? Fazendo até uma breve citação aqui, uma análise do texto. Na parábola dos talentos, nota que o nome é parábola dos talentos. Ali é só uma parábola, que está remetendo à ideia daquilo que Deus nos dá. Logo, a interpretação, a melhor hermenêutica ali, seria de dons de Deus, não apenas talentos nos sentidos humanos, né? Então, essa questão de potencializar, sim, a gente deve exercitar para melhorar, como eu citei Davi agora. Davi, um dia ali, como um simples pastor de ovelha, já fazia ali os seus poemas, já tocava o seu instrumento, e ele continua se esmerilhando sobre ele continua desenvolvendo o seu talento. Então, perceba que nós não devemos, de fato, esconder o talento, como a parábola cita. Nós devemos potencializá-la, em outras palavras, exercitá-la, aprimorá-la. Veio o presente de Deus sobre nós, e agora nós não limitamos aquele presente, antes nós potencializamos ele. Nós continuamos crescendo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui nosso. Olha só, todos nós aqui estamos potencializando os nossos talentos.
Mesmo eu já tendo mais de, né, eu me converti aos 17 anos de idade. Estou com 54 anos, né, fiz 54 anos. Percebam, meus irmãos, olha só, ao estudar para dar aula para vocês, eu estou aprendendo ainda, eu estou me aprimorando. E por isso eu pretendo dar aula a vida toda, porque eu pretendo a cada dia crescer, porque não há melhor maneira de aprender do que ensinando. Eu preciso aprender 2 vezes mais para poder passar para vocês. E percebam como isso é um exercício de piedade no meu dom de ensino. No momento em que eu me dedico a aprender para passar para vocês, estou pegando aquele meu dom e estou potencializando ele para servir melhor. Vocês aqui, como alunos, ou seja, vocês estão querendo aprender mais para servir. Então, percebam, Júnior, a gente harmoniza dessa forma, né? Seja um dom espiritual ou seja um talento, nós continuamos zelando por ele, continuamos nutrindo ele, continuamos investindo sobre ele, né? Porque senão a parábola, eu sei que é uma parábola dita por Jesus, mas nós podemos sofrer desse mal de desconsiderar dos presentes de Deus. Ou seja, Deus me deu um talento e eu coloco aquilo em segundo e em terceiro plano e vou buscar outras coisas na vida. Então, na realidade, eu acho que essa é a harmonia, entendeu? Respondeu, Júnior? Ah, sim. É? É porque eu acho que o dom está mais ligado à questão espiritual, o talento está mais ligado à habilidade mesmo. Sim, exatamente. Da Não pessoa. tenho dúvida. Não tenho dúvida. No entanto, Júnior, eu posso ter uma habilidade e Deus pode revesti-la com graça e unção. Eu posso ter uma habilidade musical, uma habilidade de ensino, uma habilidade de liderança. E em algum momento da caminhada cristã, o Senhor agora me reveste de unção naquela minha habilidade. E aí se mistura. E é por isso que alguns irmãos vão fazer definições que nem o Gruden, porque na concepção deles as coisas acabam se misturando. Na minha concepção são coisas distintas, que em alguns momentos se misturam. Não todos os momentos, tá bom? Acho que o dom é mais distinto, acho que o dom é mais espiritual, aquilo que Deus capacita a gente. Exatamente. E agora, o talento, eu acho que... Porque tem muita gente que tem talento que nem é cristão. O cara é um bom matemático. É um... Quer ver um último exemplo, Júnior? O dom pastoral, Júnior. Nós não, perceba, o tradicional, olha só que interessante, ele estuda para se tornar pastor, não é? Uhum. Na grande maioria. Eu acho que não é o correto. Você tem que estudar para se preparar para o ministério. Para quê? Para aquilo que o Espírito Santo de Deus te destinou. Sim, sim. Porque o dom não vem do homem, não vem das habilidades. Verdade, ou seja, verdade. Estou fazendo teologia para me aplicar àquilo que o Espírito Santo me separou. Por exemplo, estamos nessa classe. Eu não sei quem vai ser aqui pastor, quem vai ser missionária, quem vai ser professor, quem vai ser um proclamador do evangelho, evangelista. Então, percebam, talvez alguns de vocês aqui serão gestores públicos. Ah, mas não tem nada a ver fazer teologia. Claro que tem tudo a ver. De repente, o seu dom está na gestão pública. E você vai ser agraciado por Deus de ser um ministro do evangelho na gestão pública. E você vai precisar do quê? Do conhecimento bíblico para colocar a serviço o seu novo trabalho, o futuro trabalho, para a glória de Deus. Então, percebam, na minha concepção, o dom pastoral, ele é um dom, Deus dá para quem Ele quer. E agora, né, na concepção pentecostal, aí eu acho, né, avivada e pentecostal, a pessoa entende que tem o dom, ou o dom aflora, e aí ele vai buscar o preparo. Mas alguns tradicionais também notam que, olha, Deus está me separando para alguma coisa na igreja, não entendem muito bem e na caminhada descobrem. Então, percebam, as coisas elas vão se caminhando, né? Tem hora que a gente recebe o dom e busca se aperfeiçoar, e tem hora que a gente vai se aperfeiçoando e no meio do caminho Deus nos presenteia com o dom. É um mistério, irmãos, por isso que a vida da igreja é um grande mistério, tá bom? Ah, sim. Então, vamos só ler mais alguns slides para a gente ir para os próximos pontos, né? Leia para nós, Júnior. Opa. Ok. Os dons na história da salvação. Os dons na história da salvação.
Antigo Testamento, atuação e profecia. Neemias, Números, né? Números 11, 29. Joel. Joel 2, 28, 29. Novo Testamento, cumprimento e atuação. 1 Coríntios 1, 7, 3. E aí outros textos, né? Não precisa ler não, Júnior. Ó, então, os dons na história da salvação. No Antigo Testamento havia uma atuação e havia a profecia, e no Novo Testamento houve o cumprimento e houve a atuação. E aí eu continuaria até colocando aqui a continuação. É óbvio, irmãos, como dons. A revelação está fechada, tá? Só mais esse slide, Júnior. Listas bíblicas dos dons. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagre, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12, 28, apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de cura, socorro, administração, línguas. Então, paramos aqui por enquanto. Aqui ele só pegou algumas listas, né? Nós já vimos até no livro do Erickson, semana passada, e a gente sabe que tem outros textos, também romanos, que vai mencionar sobre os dons, Efésios, vai falar sobre os dons ministeriais, ou seja, alguns autores gostam de fechar a lista, né? Eu gosto de deixar a lista um pouco aberta, irmãos, porque não que a revelação continua sendo aberta, não é isso, mas para que a gente não limite o que Deus está fazendo entre nós, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer a pergunta, Beatriz. Pastor, ainda nisso que o Júnior estava falando, eu percebi dois textos que o Gruden fala. Um é de Timóteo, que o Júnior citou, que ele fala para não enfraquecer os dons, só que depois ele vai falar de Romanos 11, que ele vai falar que os dons são irrevogáveis. Então, ao mesmo tempo ele está falando que é para a gente treinar os dons, e aí entrando nisso que o Júnior também está falando, né, que tem dons que, por mais que a gente treinar, não depende da gente querer usar o dom. E ao mesmo tempo ele vai falar, até dar o exemplo de Sansão, né, que os dons são irrevogáveis. Então, em alguns casos, como por exemplo o povo de Deus, ele manteve porque ele tinha uma promessa com o povo. Em outros casos, como foi de Sansão, teve ali um apagar do Espírito Santo, né? Exatamente, filha. Quando a Bíblia nos incentiva a gente realmente zelar pelos dons, exercitar os dons, trabalhar os dons, é porque é como se Deus soubesse da nossa natureza indolente. Que muitas vezes a gente vê, por exemplo, né, as dificuldades que é o exercício de um dom, como é difícil exercitar certos dons. Então, a nossa tendência natural é o quê? É baixar a guarda. Falar, isso daqui dá muito trabalho. Eu estou exercitando, estou servindo aos irmãos na igreja, na família, na sociedade, é só pedrada. Eu recebi algo de Deus, para quê? Para sofrer tanto, né? Ora pelas provações, ora pela dificuldade mesmo do dom. Imagina, irmã, vamos pegar aqui, por exemplo, nos dias bíblicos, a dificuldade que era ser um profeta. Falar as coisas que as pessoas não querem ouvir, tomar pedrada em nome de Deus, você está querendo ajudar aquelas almas? Então, imagina, tem vezes que o dom, a gente recebe um dom, e aquele dom é um dom difícil para exercitar. Então, quando a Bíblia nos incentiva a trabalhar, não esquecer, não desprezar, é porque, de fato, é como Paulo falando a Timóteo, que o Júnior citou, que você lembrou. Timóteo era um jovem pastor, que estava ali do lado de Paulo, mas não era Paulo. Ele não tinha as credenciais de Paulo. Então, as pessoas olhavam ele como um pastorzinho, como um figurinha. Imagina você substituir o chefão. E aí, então vem Paulo para ele e fala, olha, não despreze. Faça o trabalho de um evangelista, mais ou menos que dizendo, você não é um evangelista, mas faça o teu papel. Zele, dedique-se, ensine, pregue a palavra. Né? Então, assim, perceba que nós precisamos dessas palavras sempre. E aqui, irmã, cuidar de uma igreja. A igreja tem muitos altos e baixos, filha. Tem hora que você tem grupos que te amam, te adoram, te dão presente, é assim, uma coisa que você fala assim, meu, que povo... E tem hora que só toma pedrada. Passa 6 meses, 1 ano, aquele mesmo povo que estava te amando, agora está te criticando. Se a pessoa não tem consciência de que foi Deus que separou,
a pessoa para. A pessoa volta a pescar, que nem Pedro e os apóstolos. Sabe assim? Ou se não pega a estrada de Emaús, vai embora. Fala, não, esse negócio está muito complicado. Viu? Então, diga, Júnior. Só para dizer que a Beatriz, que no Grunde não há nenhuma contradição. Eu li esses textos aí todinho, eu entendi. Vou te pegar a parábola dos talentos, Jesus fala lá em Mateus 25, 29, ele diz o seguinte: mas ao que não tem, até o que tem será retirado. Ou seja, sanção por imoralidade, Deus tirou o dom. Deu em último momento, deu a força para ele para se vingar lá, daquele momento. Então, isso é claro. Por isso que falo, não negligencie o dom que está em ti. É nesse sentido, né? É. Então, assim, a ênfase é essa, né? Agora, vamos lá, como você mencionou, Beatriz, os dons são irrevogáveis. E aqui, Júnior, não é que Deus tirou, né, o dom, o poder do Espírito Santo já não estava sendo mais manifesto. Sim, claro. O dom ficou adormecido. Olha que interessante, né, Beatriz e Júnior? A Bíblia vai mostrar que os dons são irrevogáveis. Agora, lembram, o Novo Testamento traz uma nuance maior. O Novo Testamento vai dizer que é possível entristecermos o Espírito Santo. O que Sansão fez durante muito tempo? Eu diria, Deus foi tão bondoso com Sansão, irmãos. Sansão flertava com o pecado o tempo todo. Quando a gente começa a ver a vida de Sansão logo de começo, ele já vai se casar ali com uma filisteia. Não era para ele ter se casado com uma filisteia. Ele era um juiz de Israel. Depois, ele mata o leão, nenhum problema, né? Mas ele vai pegar, olha só que dilema, hein? Ele vai pegar o mel que estava na carcaça do leão. Perceba, parece bobeira, talvez vocês nunca pensaram sobre isso. A gente fechar esse módulo aqui. Sansão era aquele crente que flertava com o pecado, chegando sempre na beirada do abismo o tempo todo. Em outras palavras, o orgulho dele ofuscava a unção de Deus na vida dele. Porque ele sabia que Deus era com ele, então ele abusava. Ele sabia que ele tinha uma promessa, que ele tinha um poder sobrenatural, e ele abusava. Quando ele pega, por exemplo, o mel que estava no leão, eu te pergunto, ele cometeu um pecado ali? Vocês já pararam para pensar? Ele era um nazireu, meus irmãos. Ele não podia pegar nada, ele não podia nem tocar em coisa morta. Aí eu pergunto, ele pegou em algo morto ou ele pegou em algo vivo? Ele pegou a colmeia que estava dentro do leão. Perceba, e ele gosta de... Ele faz até um enigma depois, né? Nazireu não podia tocar em morto, né? Exato, mas ele tocou no leão ou ele tocou nas abelhas? Perceba, ele gostava de ir na linha do abismo. E depois, com a própria Dalila, perceba, ele está ali deitado com uma outra filisteia, e ali ele não era casado com ela. E aí ela diz, os filisteus, ele tem o poder abusou, de uma né? vez, duas vezes, chega uma hora que ela arranca os cabelos, acaba ali o poder. Perceba, ele abusava da graça. Então, o dom é irrevogável, mas a presença do Espírito, que é santo, é manifesta na santidade. E ali ele abusou tanto da graça que uma hora o Espírito Santo se afastou dele. Por isso que a parábola fala, a força de expressão será tirada nesse sentido. É nesse sentido. É nesse sentido. Exatamente. Não vai mais Pode ver que é nesse sentido, Júnior, por isso que ele é uma parábola, né? Exato. Mas a pessoa... mas o fulano perdeu o dom de pastor. Não, o dom ele ainda tem. Mas, na realidade, está adormecido, porque lembra do pecado? Lembra da antropologia? Que é o pecado quem adormece o nosso espírito? Ou seja, o Espírito Santo de Deus já não tem mais acesso ao nosso espírito. Não porque ele não possa, mas porque nós o ofendemos. Entendeu, Pia? É nesse sentido. E, dentro dos irrevogáveis, a gente compreende melhor isso. O próprio Satanás ainda tem poder. Só que o poder que ele tem é para a glória de Deus ou é para a glória dele? Entenderam? Perceba, o dom pelo dom não diz muita coisa. Por isso que a plenitude do Espírito Santo se torna mais importante do que uma experiência. Dia, só concluindo, Júlio, um dia Lúcifer, lá no céu, teve muitas experiências. E ele nunca mais teve e nunca mais terá. Mas ele ainda tem poder. Então, o dom pelo dom não diz tudo, né? E pode ver que no dia do grande julgamento, disse Jesus, que o critério ali não são os dons, né?
E não é nem o nome de Jesus, né? Pode ver. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. O critério ali é o quê? É seguir a Cristo de todo o coração, é amá-lo, é servi-lo, né? Tá bom? Diga, Júnior. Na verdade, a expressão ali que tem que ser usada é ficar inativo, né? Não é revogar, Exato. inativo. É ficar inativo. O pecado deixa o nosso dom inativo. Obrigado, Júnior. Exatamente. Tá bom? Beleza, minhas irmãs? A gente vai continuar aqui nos slides, né? E depois a gente vai mergulhar nos resumos, tá bom? Alguma pergunta a mais? E o que você falou bem aí também, né? Não adianta dizer, no teu nome eu fiz isso. Não, nunca conheci. Nunca vos conheci, né, Mas Júnior? assim, não andei contigo. Não, não é que andou comigo. Eu nunca te conheci. São declarações tão fortes, né, irmãos? Ixi. Percebam que ali a gente vê que a obediência é tudo. A obediência é mais do que a operosidade nos dons. Verdade. Andar com Deus, né? Andar com Deus, né? Tá bom? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Tá joia? Então, vamos para o nosso intervalo e em minutos voltamos? Beleza. Fechado. Então, até já.